Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição neste curso de Sprutcam. Na lição 2 vamos terminar aquilo que já iniciámos há 3 vídeos atrás, portanto, uma série de 4 vídeos, a que chamamos Termos Tecnológicos Básicos. Este é o quarto vídeo. Vai completar, penso que de uma forma hum, bastante completa, passo o pleonasmo, as funcionalidades e comandos que fomos vendo ao longo destes 3 vídeos anteriores. De qualquer modo, portanto, também é importante salientar que houve aqui alguns detalhes, obviamente, que não mostramos, mas como vamos ter agora toda uma série de vídeos neste curso que vão focar especificamente diferentes tipos de maquinação com as suas opções e com exemplos, obviamente há aqui toda uma panóplia de pequenas questões que não foram vistas ainda, que vão ter agora a oportunidade de ser apresentadas nestes próximos vídeos. Portanto, para aqueles que ainda tenham, obviamente, dúvidas, e com certeza que as terão, podem acompanhar os nossos próximos vídeos, porque vão ter a oportunidade de ver mais detalhe em alguns destes parâmetros. Portanto, vamos usar aqui uma peça nova. Portanto, esta peça é uma peça que tem vários setups. Portanto, de qualquer maneira, também não vamos ligar muito aqui a todos estes setups. Portanto, vamos aqui ver algumas opções em falta. É o objetivo para o vídeo de hoje. Portanto, primeiro percurso que está aqui calculado, portanto, é um contorno 2D. Portanto, estamos aqui a maquinar umas curvas. Tem aqui este aspecto. Portanto, é um programa relativamente simples. Portanto, e abrindo aqui os parâmetros, para começarmos já, temos aqui algumas coisas que já fomos vendo em lições anteriores, portanto, melhor ou pior. Temos aqui, assim, um primeiro parâmetro do qual vos gostava de falar, que é o acabamento por níveis. Portanto, pode-se fazer aqui um acabamento num nível, dando aqui um valor para um estoque de material a ser limpo. E que pode ser feito em toda a altura do percurso de maquinação ou apenas no nível final. Podemos aqui experimentar, fazer aqui o cálculo, a ver o que é que sai. E o que esperávamos era qualquer coisa que está aqui, que é no percurso final há aqui uma duplicação de percursos. Portanto, quer dizer que neste final existem aqui duas passagens. Portanto, é isto que nós efetivamente esperávamos. Mas poderíamos fazê-lo a toda a altura. Portanto, aqui no caso definimos deste modo. Temos aqui outra possibilidade relacionada com isto, que é ao nível de desbaste, fazer aqui múltiplas passagens de desbaste, portanto no plano XY, podemos definir aqui a zona para o fazer, a distância para o fazer, com porcentagem da ferramenta, podemos aqui experimentar e ver o que é que sai. E podem ver que fica um percurso completamente diferente daquele que tínhamos inicialmente, portanto, porque temos aqui múltiplas passagens para respeitar os contornos, portanto, o que vai retirar imensa carga da ferramenta e vai tornar um percurso um pouco mais demorado, claro, mas bastante mais suave a nível de carga e de esforço para a máquina, esforço para a ferramenta. Depois temos aqui assim, vou aqui abrir um outro percurso. Portanto, vamos aqui calcular qualquer coisa como isto, mostrar aqui em hierarquia para ser mais fácil de ver. Temos aqui um furo central, temos aqui um percurso de maquinação que basicamente faz aqui uma espiral. Portanto, aqui a abrir este furo, pronto, a espiral obviamente pode estar mais ou menos aberta, não é essa a preocupação hoje, mas faz aqui uma espiral a seguir a forma. Portanto, isto é um modo de maquinação extremamente interessante. Portanto, temos aqui um parâmetro, portanto, que diz a maquinação helicoidal disponível. Podemos ter aqui um finishing level, que é uma passagem final. Podemos ver que de facto existe, portanto, aqui esta passagem final. Podemos-la ter ou não, e podemos aqui criar um raio de suavização entre a transição desta geometria descendente para o plano final. Podemos meter aqui um raio bastante grande. Podemos aqui tentar depois também alterar aqui a quantidade de percursos. Portanto, podemos meter aqui, por exemplo, meter aqui 10, fazer aqui um cálculo rápido, e como podem ver,
Portanto, para já temos muito mais percurso, portanto, a helicoidal é muito mais suave e podemos ver aqui que a transição também da parte descendente para o plano também é bastante suave, supostamente ali com um raio bastante generoso, portanto também eh, torna isto um programa também bastante interessante. Depois temos aqui, eu vou criar agora aqui um percurso novo, aqui um pocketing que, pronto, que não fará muito sentido aqui face aos parâmetros que aqui estão, mas de qualquer maneira o interesse disto é ver algumas opções. Uma destas opções é uma coisa que se chama limpeza Z, parâmetros da limpeza Z, portanto disponível. E o que estamos aqui a fazer, ou que pretendemos aqui fazer, podemos aqui dar aqui um parâmetrozinho. Isto no fundo é uma opção 2D, portanto considera aqui uma curva e podemos fazer aqui tipo uma limpeza de planos aqui por uma altura que é dada. Vamos experimentar aqui calcular, vai fazer aqui um erro aqui na peça, pronto, mas o objetivo hoje é mostrar-vos que podemos ter aqui controle sobre a limpeza que é feita num plano. Portanto, é isso que se pretende, obviamente enquadrado aqui dentro de uma estratégia de maquinação global, não aqui num percurso isolado que eu acabei, obviamente, aqui de fazer. Temos aqui alguns parâmetros mais também interessantes, podem não ser interessantes em todas as opções, mas que são interessantes para algumas situações, claro. Ok, no outro tipo de percurso não existia, mas existe aqui. A possibilidade de fazermos aqui a inversão de direção, portanto, com o que está definido agora, podemos maquinar apenas num sentido, quer dizer, mas eu posso ativar esta função, até podem ver que a setinha ficou ativa. Pronto, e estando ativo, o percurso é feito nos dois sentidos. Claro que para um determinado tipo de ferramentas, um determinado tipo de percurso, isto é prejudicial, mas obviamente também existe um outro tipo de ferramentas e um outro tipo de percurso para o qual isto é benéfico e importante. Depois temos aqui assim um parâmetro também bastante útil, que tem a ver com a suavização por arcos, portanto, ao invés de termos aqui uma criação de segmentos no nosso percurso de maquinação, podemos ativar esta função e ele, através de uma precisão, de uma tolerância que é dada por nós, vai fazer aqui uma suavização dos percursos de maquinação de linhas para arcos, eh, eh, tornando aqui ou tomando em consideração esta tolerância que é um desvio à forma. Portanto, provavelmente aqui neste percurso não será muito visível a diferença entre ter uma ou outra opção, pronto, mas a ideia é ter estas linhas, estes percursos mais limpos, portanto, em termos de arcos. Temos aqui mais algumas coisas, portanto, uma delas aqui podemos ver também neste percurso 2,5 eixos. Temos aqui uma outra situação também que é o início do pocketing, portanto, da limpeza de caixas ou desta, não é bem um desbaste, portanto, mas deste comportamento que se assemelha aqui a um desbaste. Podemos ter aqui duas opções, portanto, começar esta situação fora da peça ou no centro da área em consideração. Portanto, isto tem dois comportamentos distintos. Vamos aqui visualmente, portanto, que acho que é a maneira mais simples de verificar esta situação. Com a primeira opção, temos aqui este tipo de comportamento e com a segunda opção, temos um comportamento bastante diferente e que, em princípio, é menos demorado a nível da passagem na máquina. Portanto, tem aqui graficamente, acho que é bastante óbvio qual a diferença que existe entre uma e outra opção. Por último, vamos ter aqui mais uma situação também que é interessante de mostrar, ou pelo menos de se falar nela. Duas opções, aliás. A primeira delas é a possibilidade que temos, e eu vou recalcular este percurso para não termos tantas linhas, para tornar isto um bocadinho mais limpo.
Portanto, está aqui qualquer coisa como isto, um percurso muito limpinho. E agora temos a opção de fazer, por exemplo, a multiplicação deste percurso. Portanto, com uma geometria apenas, podemos multiplicar isto sob várias formas, de modo a ter vários percursos. Portanto, existe aqui uma conjunto de opções que se chama transformação. Podemos multiplicar o percurso através, por exemplo, como uma cópia, em que é tomado em consideração para referência o eixo Z. E depois eu tenho aqui vários esquemas, como está aqui assim até dito, de fazer esta multiplicação. Ou uma matriz bidimensional, com esta forma, em que depois podemos dar aqui, obviamente, os parâmetros para a dita matriz, portanto, quais os passos entre as multiplicações, os ângulos, o número de filas e de colunas, etc. Podemos ter aqui uma matriz polar, portanto, redonda, que é o que vamos até ensaiar hoje. Podemos também optar por ter esta matriz tridimensional, por níveis, ou aplicar também aqui uma simetria por um eixo, também com os respectivos parâmetros, como é óbvio, ou ainda a simetria por um ponto, onde também temos que fornecer o ponto e aqui algumas informações. Vamos experimentar aqui esta matriz circular, é dado aqui um ponto centro, portanto este ponto centro obviamente não irá calcular um percurso inteiramente limpo, porque é um ponto centro que está na peça, portanto vai haver colisão de percursos, mas para visualizarmos o que é que conseguimos aqui ter, julgo que é interessante. Até podemos dar aqui 60 graus. Vamos criar aqui 4 vezes e vamos calcular para ver o que dá. Qualquer coisa como isto. Portanto, isto é extremamente útil. Liberta-nos da prisão de termos que estar a modificar ou importar novos modelos CAD para fazer, por exemplo, este tipo de situação, que é repetirmos o programa várias vezes com a mesma peça. Portanto, nos dará, por exemplo, para deixar uma máquina a trabalhar durante a noite, portanto, com vários blocos de material, portanto, onde queremos ter estas ditas repetições. Portanto, acho que é uma função extremamente interessante. Agora sim, por último, temos aqui uma coisa que se chama compensação. E a compensação tem aqui 4 modos. O primeiro destes modos é o que se chama computador. E neste modo computador, o sistema CAM calcula simplesmente a trajetória com o tamanho da ferramenta que está definida, simples, portanto, e quando é pós-processado, portanto, isso é tido em consideração, ok? Não há questão nenhuma. No fundo, o que estamos aqui a dizer é que a ferramenta vai ser calculada ao centro e a periferia da ferramenta vai estar sempre em contacto com o modelo CAD definido. Depois temos um outro modo que se chama Control. E no modo Control, o cálculo é feito sem ter tido em consideração o raio da ferramenta. Portanto, nós vamos dar aqui um raio de compensação em termos percentuais. Portanto, somos nós que damos essa informação. Temos ainda mais dois modos. O modo que se chama wear, ou desgaste, em português. Aqui, este cálculo é feito com o diâmetro da ferramenta, com o tamanho da ferramenta, mas no programa NC vai aparecer uma compensação que pode ser dada. A correção é dirigida contra a peça e é permitido compensar. O operador tem esta capacidade, com esta opção ligada, tem a opção de compensar um eventual desgaste que a ferramenta tenha. Por último, temos aqui um reverse wear, portanto, que é um desgaste invertido, traduzindo à letra, que é muito semelhante à opção anterior, à opção de desgaste, com a única diferença que a correção deste desgaste é feita em modo oposto, ou seja, não contra a peça, mas da peça para fora. Portanto, é isto que podemos ter aqui ao nível do controle das compensações da ferramenta, que obviamente também são vantagens mais ou menos óbvias, portanto, para qualquer utilizador, seja de um sistema CAM ou de um equipamento CNC. Portanto, como disse ao início, vamos ter vídeos agora nas próximas lições, onde vamos explorar
cada um dos diferentes tipos de maquinação possíveis do Sprutcam. Vamos ver aqui um bocadinho com mais detalhe todas estas opções, exemplos específicos para cada modo de maquinação, portanto, e onde depois, se quiserem, e se tiverem, obviamente, algumas dúvidas, podem-nas colocar especificamente para cada vídeo, portanto, será mais fácil depois esclarecer essas perguntas ou questões que nos queiram fazer chegar através dos canais habituais.